Muito bem, pessoal. Muito boa noite a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, obrigada. Mais uma aula abençoada, graças a Deus. A gente vai dar continuidade aqui no nosso curso. E hoje seria a última aula de conteúdo do módulo 4. Já estamos acabando mais um módulo, concluindo mais um módulo. A gente vai ter as aulas de revisão aí, né? As próximas aulas serão de revisão. Se não der tempo de fazer em uma aula, a gente faz em duas aulas a revisão. Mas hoje é o último conteúdo novo do quarto módulo para a gente fechar aí. E vamos fechar com chave de ouro, falando hoje da identidade dos espíritos. Bom, antes de começar, né, vamos para a nossa oração. Vamos dar início à nossa aula de hoje com a nossa oração abençoada. Então, vou convidar você agora que a partir desse momento você possa trazer o seu pensamento para o aqui e o agora. Enche o seu peito de ar e solte. Respire fundo. Traga sua mente para o momento presente. Deixe de lado as suas preocupações, deixe de lado aí a correria da semana, do trabalho, da rotina de casa, para que possamos juntos entrar numa mesma sintonia, numa mesma vibração, conectando uns aos outros e conectando aos nossos queridos amigos da espiritualidade que sempre nos acompanham neste curso, nessas aulas abençoadas. E assim, você agora vai relaxando seu corpo, trazendo sua mente por aqui ou agora, enche o seu peito de ar e solte. Vai relaxando agora cada parte do seu corpo, desde os seus pés, passando pelas pernas, quadril, tórax. Relaxe toda a extensão da sua coluna. Respire. Relaxe seus braços, mãos, pescoço. Relaxe sua face, seus olhos e pálpebras. Isso. Relaxe o seu couro cabeludo agora, toda a sua cabeça. Todo o seu corpo agora está relaxado, relaxada. Assim, sua mente se encontra mais serena, mais tranquila. E com a mente mais tranquila e serena, você então vai para um lugar muito especial. Um lugar onde você se sinta pleno, plena, sinta paz. Um lugar onde você perceba toda a sua alma, sua essência. E nesse lugar maravilhoso, você entra em contato com você mesmo, com você mesma. E então você agradece, trazendo um sentimento mais sincero e profundo de gratidão. Você reequilibra todas as suas energias e com isso consegue acender a sua luz interior, fazendo com que ela possa se expandir, crescendo, expandindo, irradiando por todos os lados, por todas as direções. E você então envolve todo o seu corpo, envolve também todo o ambiente em que você se encontra. Isso. Expande. Irradie. E assim, irradiando, você vai se sentindo cada vez mais pleno, mais plena, como se algo preenchesse o seu coração.
E então me acompanhe nesta linda oração que nosso amigo e mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Respire fundo mais uma vez. Enche o peito de ar e solte. Então você vai retornando aos poucos agora ao seu corpo físico. Você vai percebendo cada parte do seu corpo, desde os seus pés, suas pernas, o peso que ele faz sobre onde você está sentada ou sentado. Então, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem. Estamos irradiados agora, alinhados, mais alinhados, com a graça de Deus. Vamos dar início então, né, pessoal? Estou muito feliz de estar aqui hoje, estava morrendo de saudade de todo mundo, estava morrendo de saudade das nossas aulas. Quando eu não posso vir, eu fico com o coração na mão, mas graças a Deus eu estou aqui hoje para a gente matar a saudade, para a gente continuar. Bom, antes de começar a falar sobre essa questão tão maravilhosa que é sobre entender a identidade dos espíritos, né? Como distinguir os espíritos. Primeiramente, eu queria ver se ficou alguma dúvida, se alguém ficou um pouco assim por entender de alguma coisa. Eu assisti a aula gravada. A Adriana foi muito feliz nas colocações dela, mas ela ainda comentou, né? Se você tiver mais dúvida, pergunta para o Érico. Alguém gostaria de... Conta com o Elton aí, que o Elton sabe mais essa parte do que eu. Manda ver aí. Ah, sei sim, viu, Dri? Esconde o leite não, Dri. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma coisa que às vezes foi analisada durante a semana, e veio mais algumas dúvidas? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre o que vocês estudaram nas aulas passadas, sobre evocação? Tá tranquilo? Poder da prece, né? Foi muito legal. Vocês estudaram sobre o poder da prece, depois sobre as evocações, a questão de chamar o espírito, os cuidados que devemos ter com relação a isso, né? É só uma curiosidade que eu queria contar para vocês com relação à evocação, até é um pouco assim, é só um adendo, né? Para acrescentar informação mesmo. Durante os nossos estudos da terça-feira do Livro dos Médiuns, a gente está falando muito sobre essa questão de efeitos físicos e tal. E Kardec orienta o seguinte: quando você está sob a influência de algum espírito, né, seja uma obsessão ou está acontecendo fenômenos físicos, coisas que estão te incomodando, né, espiritualmente, a forma mais adequada e mais sensata de você resolver isso é justamente evocando esse espírito. Em que sentido? Por exemplo, vamos supor que eu estou em casa e tem um espírito ali que ele
ele tá, eu sinto a presença dele e aquilo me gera um certo desconforto. Ou então, estão acontecendo fenômenos físicos. Por exemplo, onde que eu chego em casa, de repente as coisas começam a cair, do nada os objetos caem, né? E pode acontecer de alguma coisa cair, quebrar, enfim. Isso pode acontecer. Então, qual é a melhor forma de resolver isso? Claro, num grupo sério, numa casa espírita séria. Se você não for médio e não trabalha ostensivamente numa casa espírita, né? Pedir para que um médium faça a evocação desse espírito, ou seja, possa chamá-lo para entender qual é a necessidade, a melhor forma de você cortar uma conexão ali que esteja te prejudicando, ou no fenômeno que pode estar incomodando, é você acolher, compreender, entender a necessidade desse espírito. Por que ele está fazendo aquilo? O que ele quer? Então, você comenta com um grupo de médiums sérios, se você não participar de algum trabalho de obsessão, né? Se você trabalhar, mais fácil ainda, é só comentar com o grupo. E durante a desobsessão, os médios vão convocá-lo, vão chamá-lo, vão evocá-lo, né? Vão convidar esse espírito a se manifestar, né? E ele tendo a permissão de se manifestar, ali perguntar o que ele está querendo, né? Com aquilo, com aquela influência que ele está causando naquela família, naquela casa, enfim. E aí acolhê-lo, né? E ajudá-lo. E assim o incômodo vai cessar, porque você vai ajudar aquele espírito. Então, assim, uma forma útil de fazer uma evocação, quando a Adri falou para vocês, né, de uma maneira mais segura de evocar espírito, né, seria essa, de você chamá-lo para ajudá-lo, chamá-lo para entender por que ele está fazendo aquilo, o que ele anseia, o que ele almeja, o que ele deseja, ou qual é a necessidade dele. E assim você vai poder, né, os médios, o trabalho sério, os médiums sérios, a casa espírita séria, vai acolhê-lo, vai esclarecê-lo, vai encaminhá-lo, vai ajudá-lo. Então ele não vai ter mais necessidade de incomodar, né? De fazer o que ele queria fazer. A gente estudou um caso lá de Paris, que é um espírito que jogava projéteis de carvão na janela de uma casa. Ele produzia fenômenos físicos, né? Então, é como se estivesse jogando pedra na casa das pessoas. E isso estava incomodando muito. E Kardec fez exatamente isso, chamou esse espírito, evocou ele e foi perguntar por que ele fazia aquilo. Aí ele foi contar que ele era um andarilho enquanto encarnado. Ele desencarnou e continuou ali, perdido, sozinho. E ele fazia aquilo para se divertir, para chamar atenção. E aí ele foi ajudado, foi amparado, e então os fenômenos cessaram, né? Então é uma forma aí útil, né, e positiva para você fazer uma evocação, claro, com pessoas sérias, médiums sérios, grupos sérios, né? Não é o intuito, não é brincadeira, e sim auxílio, ajuda ao próximo, né? Caridade. Muito bem. Alguém aqui leu a Revista Espírita? Alguém conseguiu ler a Revista Espírita da página 130 para frente? Gostaria de comentar? Ninguém leu? Gente, é maravilhoso. São casos maravilhosos que Kardec ele evoca a presença de espírito de pessoas encarnadas. E elas conversam com ele. É muito legal, gente. Se vocês não leram, leiam. Leiam porque é muito interessante. Tem um médico que ele está, o corpo dele, né, está descansando, dormindo em outra cidade, e ele vai lá se manifestar nessa sessão com o Kardec. Tem um outro espírito que estava se recuperando, tem uma senhora, uma mulher que é surda muda, só que ela foi lá em desdobramento, né, e se manifestou na sessão. Ela está encarnada, ela é surda muda, e ela desdobra
num cochilo, e ela mora, não é em outra cidade, é em outro país. Eles estão ali na França, né? Kardec francês. Ela parece que é suíça, essa mulher, ou alemã, se eu não me engano. E ela vai lá e ela se manifesta na sessão e ela conversa e ela é até questionada, mas você é surda-muda? Como você consegue nos ouvir e falar conosco? E aí ela fala aqui eu não sou meu corpo, né? Ela consegue através dos recursos dela de espírito e não com as limitações do corpo físico. Gente, vale muito a pena. Leiam porque é muito legal, é muito instrutivo e muito interessante também. Tem um caso de uma assinatura lá, de um espírito que escreve uma carta ali no momento, e tem um caso de poligrafia, que ele assina a assinatura de um espírito, desse espírito, quando ele ainda era encarnado. A gente estudou isso aqui na psicografia, né? Os médiuns polígrafos, que conseguem reproduzir a escrita do espírito enquanto encarnado. É muito legal. Então, quem não leu, leia, tá? Pega para ler, que é muito legal, gente. A conversa entre eles é muito legal. Inclusive, eles falam até da questão de como eles conseguem interagir com os espíritos desencarnados. E Kardec questiona eles quanto à diferença entre eles e os espíritos desencarnados. É muito legal, certo? Então vamos lá? Hoje a gente começa o último capítulo do nosso quarto módulo, o capítulo 13, que fala sobre a identidade dos espíritos. E isso é muito interessante e é muito importante a gente ter a consciência dessas informações. Muitas vezes, por falta desse conhecimento, tem muitas pessoas que questionam, duvidam e até mesmo acabam sendo mistificadas por desconhecer essas informações que nós vamos compartilhar aqui hoje, para que vocês entendam melhor como identificar esses espíritos, como discernir melhor de um espírito mais evoluído, de um espírito inferior, como perceber essa diferença, como entender quando é um espírito que dá o nome de um espírito famoso, por exemplo, é Bezerra de Menezes, que agora chegou aqui para falar com vocês. Tá, como assim? Será que é ele mesmo? Né? A gente vai falar sobre isso hoje, tá? Então, para começar, para vocês começarem a entender isso, é o seguinte: vamos começar a falar dos espíritos superiores, tá? Estes espíritos, que são os espíritos superiores, lembrem-se, quando a gente estava estudando de evolução, né? Quanto mais evoluído o espírito, menos imperfeições ele tem. Ou seja, quanto mais evoluído o espírito, menos orgulho ele tem. Certo? Porque o orgulho é uma das maiores imperfeições que existem, né? O orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, quanto mais evoluído o espírito, menos orgulho ele tem. Se ele não tem orgulho, se ele é despojado de orgulho, significa que ele não se importa em se identificar. Para ele não tem importância nenhuma, né? Dar nome, se identificar como fulano de tal, cicrano, beltrano. Ele não está preocupado em dar nome, em se identificar. A preocupação dele é apenas, pura e simplesmente, de fazer o bem. É isso que ele quer. Ele quer auxiliar, ele quer fazer o bem, ele quer ajudar. Então, ele não está preocupado em dar nomes. Quem geralmente se preocupa com o nome, né? Somos nós, que somos curiosos, imperfeitos, e a gente fica muito preocupado com isso, né? Mas quem será que está falando com a gente aqui? Será que é fulano? Será que é cicrano, né? A gente que fica nessa ânsia de saber quem está falando, né? Porque pelas nossas imperfeições, né? Então, na maioria das vezes, os espíritos superiores não se preocupam com isso e não fazem questão nenhuma de se identificar, né? E aí a gente vê aqui, ó,
no Livro dos Médicos, capítulo 24, item 256. Aí Kardec nos traz. À medida que os espíritos se purificam, os caracteres distintivos de sua individualidade se apagam de alguma sorte, na uniformidade da perfeição. E apesar disso, não conservam menos sua individualidade. É o que ocorre com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nesta posição, o nome que tinham na Terra, em uma das milhares de experiências corporais efêmeras pelas quais passaram, é uma coisa de todo insignificante. Pensa bem, pessoal. Eles já são espíritos superiores, né? Quase lá no grau máximo de evolução. Ou então, já são espíritos puros. Significa que espíritos puros são aqueles que já chegaram no grau máximo, né? O maior grau de evolução que nós podemos chegar. E eles passaram por centenas, talvez milhares de reencarnações. Eles não vão se apegar a um nome de uma delas. Seria muito insignificante se apegar a um nome em questão, né? Então, eles não se preocupam com isso. O que para eles realmente importa? A mensagem. É isso que é importante para eles, de entregar para nós a mensagem, o ensinamento, o auxílio, né? Ali um direcionamento, olha, faz isso, siga isso, porque é aqui que vocês vão encontrar a resposta, né? Então, eles não estão preocupados com nomes, eles não estão preocupados com aparência, estão preocupados com a mensagem, com o auxílio, com o objetivo deles estarem ali, que é nos auxiliar, certo? Tá, tudo bem. Mas então, como é que a gente vai fazer, né, essa distinção? Saber o que é, quem é o espírito bom, ou superior, ou puro. E quem é o mistificador? Porque o mistificador ele pode querer se fazer passar, eis a questão, não é verdade? Pode ser que se manifeste, mesmo que não seja feita nenhuma evocação, a gente está ali trabalhando, um trabalho mediúnico, por exemplo, e aí o espírito se manifesta. E ele diz ser um espírito superior, e às vezes pode até dar algum nome específico. Como a gente faz para identificar se aquele espírito que está se comunicando ali realmente é quem ele diz ser, ou se ele não diz quem ele é, ele não se identificou, se realmente é um espírito superior, se realmente é aquele mentor, se realmente é aquele que está ali para auxiliar, ou é um mistificador, um enganador que está ali para ludibriar, para nos enganar. Como fazer essa distinção? Bom, eu acredito que vocês já sabem. Alguém lembra? A gente já falou alguma coisa nesse sentido lá atrás, no primeiro módulo, lá no capítulo 3, a gente falou sobre algo parecido. Alguém é capaz de se lembrar, de pelo menos chutar aí, ou o que lembra, o que pensa sobre esse assunto? Como distinguir? Alguém quer arriscar? Ninguém? Ninguém lembra? Fala, Mona Lisa. Lembrar, eu não lembro. Eu lembro, mas eu não lembro. Eu lembro de você ter falado isso daí. A gente até caiu na prova, no módulo lá, mas eu não lembro, assim, as características, sabe? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Wellington. Assim, não sei se tem muita relação com o assunto, mas vai voltar um pouco para as aulas anteriores. Pode Por falar. exemplo, o Emmanuel do Chico Xavier. No caso dele, ele usava assim a forma do Publius Lentulus, um negócio assim, acho que é isso o nome. Embora ele fosse também ter sido padre.
Só que ele gostava dessa forma. Ele gostava de aparentar dessa forma. Mas isso não poderíamos dizer que ele seja um mau espírito, né? Era a forma como ele gosta de se apresentar, né? Isso, exatamente. Excelente pergunta, Mona Lisa. Pensa bem, o espírito superior, ele teve quantas, né? Como eu falei, que centenas até milhares de reencarnações. Tá. Como ele já é superior, ele vai poder se manifestar, se apresentar da forma que melhor lhe convém, ou da forma que melhor ele possa convencer a nós encarnados. Por exemplo, no caso de Emmanuel, né, que vinha com a figura de Públio Lentulus, era a forma que talvez que ele gostasse mais, a aparência física que ele mais ele por algum motivo ele gostava de aparecer daquela forma, né? Ou então, por ser uma figura pública que muitos conheceram por ele ter sido um senador romano, né? Uma figura pública, se fazia ser melhor apresentável ou reconhecível. Enfim, os motivos, é difícil da gente falar, né? O motivo daquele espírito escolher determinada forma. Mas ele pode escolher uma das, né? Uma das formas das reencarnações que ele teve, né? E muito boa essa colocação sua, Mona Lisa. É difícil da gente especificar, né? Ah, por que que Emmanuel veio daquela forma? É dele, é dele. O motivo é ele que vai poder, ele que poderia responder essa pergunta. Não sei se em alguma obra do Chico ele fala sobre isso, mas eles, por serem espíritos puros, eles podem tomar a forma que melhor lhe convir, né? Inclusive, isso é muito interessante, essa questão, porque às vezes um espírito superior ele pode se manifestar na forma de uma pessoa muito simples, né? Por exemplo, já ouviu falar dos pretos velhos, né? Tem a questão dos pretos velhos aí, que existe até um certo preconceito com relação a isso, né? Algumas pessoas, porque tem relação com as religiões afrodescendentes, né? E acham que preto velho não é espírito puro, porque ele fala daquele jeito. Só que tem muito espírito superior que se manifestam nesses lugares e assumem a forma e até mesmo a forma de falar, o trejeito, justamente para convencer as pessoas que estão ali, sabe? Para que elas sintam mais à vontade de falar com ele. Não significa que ele ainda é aquele preto velho que viveu naquela época da escravidão. Ele assumiu aquela forma porque é a forma que ele tinha de se conectar, uma forma melhor para ele se conectar com aquelas pessoas que estão ali, que vão falar com ele. E, na verdade, são espíritos inteligentíssimos, evoluidíssimos, que podem se manifestar num lugar como Preto Velho e, de repente, está num outro lugar, falando de uma forma muito culta, com pessoas de outra crença, de uma forma muito diferente, entende? Então, vai da necessidade dele ali também de se conectar com as pessoas, para fazer as pessoas acreditarem nele. Quer uma forma mais caridosa, respeitosa, de você se colocar de uma forma que você se conecte com as pessoas, que as pessoas te recebam? Ah, talvez eu vou manifestar num lugar que as pessoas são mais simples. Então eu vou conversar de uma forma mais simples com elas, de uma forma que elas possam me entender. Eu vou me manifestar como aquela vozinha que chega, que afaga, que pega no colo, que dá ouvido, que fala: Ô, fi, vem cá, sabe? De uma forma bem simples, mas de uma elevação moral muito grande, de uma linguagem que seja muito simples na forma, mas que tem um fundo muito profundo, um ensinamento moral muito elevado. E é exatamente sobre isso que eu vou começar a falar agora.
É exatamente isso que vai fazer com que você diferencie um espírito, um bom espírito, de um mistificador. Separar o joio do trigo. Lembra quando a gente falou lá no capítulo 3 sobre a fé raciocinada? A gente falou sobre isso. Entender a mensagem e analisar ela quanto à forma e quanto ao fundo. Da mesma forma que você analisa uma mensagem quanto à forma, quanto ao fundo, você também vai analisar o espírito, a personalidade dele, desta forma. E analisando a linguagem, que é a forma dele. Como assim? O jeito de falar, o jeito de escrever, os sinais materiais que ele traz para você. Como eu disse agora há pouco, às vezes você pode está conversando com o espírito que se manifesta como uma velhinha, uma senhorinha, uma vozinha humilde, que tem uma linguagem, sim, muito simples. Só que nessa linguagem simples, ela traz uma mensagem de um teor muito profundo, de um ensinamento moral muito grande, né? Mesmo numa linguagem simples, no jeito de falar ali, até que parece que ela não tem muito um vocabulário muito extenso, ela tem uma linguagem respeitosa, ela tem uma linguagem educada, ela tem uma linguagem amorosa, certo? Isso é analisar a personalidade quanto à forma, né? E do lado contrário, você pode ter, por exemplo, um espírito ali que está falando palavras bonitas, palavras que parecem ser de um vocabulário muito inteligente, mas ela tem uma forma de falar ríspida, sabe? Uma forma de falar que às vezes soa até meio mal educada, às vezes passa muito orgulho, muita pompa, sabe, uma forma superficial de falar, mesmo que utilize palavras profundas ou palavras bonitas, né? Traz ali, é você analisar como ele está falando. Não é a palavra em si, o jeito de falar, sabe? Às vezes está falando palavras muito cultas, porém é meio arrogante, percebe? Um jeito de falar meio arrogante. Então ali você já começa falando, tô vendo uma pontinha de orgulho ali nesse jeito de falar desse espírito. Então, a chance de ser um bom espírito ou um espírito superior diminui drasticamente, né? Ou então, se às vezes ele expõe na forma de falar exatamente o que ele é, né? Às vezes ele palavra de baixo calão, às vezes um xingamento que sai ali sem ele perceber, certo? E aí você começa a pegar, sabe, as dicas ali, frivolidade, pegando muito esses palavreados mais chulos, aí você começa a perceber que é um espírito de uma personalidade não tão superior assim, né? Porque ele tem na sua personalidade, na sua forma, na sua linguagem, ele transmite algo que não é de espírito superior. Muito pelo contrário, ele transmite imperfeições. Ali você consegue captar no jeito dele de falar, na sua forma de se expressar, né? Que é uma análise da personalidade quanto à forma, né? E outra forma de você analisar a personalidade do espírito é quanto ao fundo, ou seja, o teor da mensagem. Boa noite, Heloísa, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Obrigada, boa noite, pessoal. Tudo bem, graças a Deus. Então tá ótimo. Só para você se situar, a gente está falando hoje sobre a questão da identidade dos espíritos. Como identificar se é um espírito bom que está ali, se é um espírito mistificador, como identificar realmente quem é que está lidando ali, conversando com você, está se manifestando, né? Aí eu comecei a explicar para eles que você vai analisar
a personalidade desse espírito, da mesma forma que a gente aprendeu a analisar a mensagem lá atrás do capítulo 3, quanto à forma, quanto à linguagem, quanto às suas, a forma de se expressar e quanto ao fundo, né? O que seria analisar o espírito, a sua personalidade, quanto ao fundo? É entender o que ele está dizendo, qual é a intenção verdadeira daquilo que ele está falando, né? Tá, pode ser, quanto à forma, seja o espírito que fale de uma forma muito simples, palavras simples, muito que não tenham um cunho, um linguajar tão culto, porém respeitoso, amigável, amável, e que traz no fundo da mensagem um ensinamento moral muito elevado, que traz ali naquela mensagem a intenção de pacificar, auxiliar, educar, que traz um norte para você lidar com uma situação que você não está sabendo lidar. Ou seja, que no fundo da sua mensagem, mesmo que seja dita com palavras muito simples, te traga teor moral, te traga luz para que você entenda uma determinada situação e que possa resolver conflitos, que possa se aproximar, que esteja de acordo com o Evangelho, né? Os ensinamentos de Jesus quanto ao perdão, quanto ao amor ao próximo, né? Se a mensagem, né, aquele espírito está falando com relação, que tem ligação com o Evangelho, tem ligação com tudo que os bons espíritos nos ensinam, mesmo que ele tenha um linguajar muito simples, então ele realmente, você pode entender ali, no fundo, né, na sua personalidade, que é um espírito, que é um bom espírito, pelo menos um bom espírito, né? Que tem intenção de trazer o bem na sua mensagem, na sua linguagem, na sua personalidade. Ou, se mesmo com palavras bonitas, se mesmo com palavras cultas, ali no fundo do que ele está dizendo, ele está instigando conflito, ele está falando trivialidade, coisas obsoletas, coisas fúteis, até coisas que têm mais a ver com a nossa vida material, né? E espírito superior, ele não se preocupa com a nossa vida material. Ele ele, de jeito nenhum, para ele não tem importância nenhuma. Ele está ali para nos auxiliar quanto à nossa evolução moral, não quanto às coisas corriqueiras do dia a dia, né? Então, quanto ao fundo, o mistificador, às vezes, numa palavra, numa frase que aparenta ser muito linda, ele está julgando, ele está te instigando a julgar alguém, a julgar uma pessoa, apontar o dedo, certo? Então, você tem um discernimento se é um espírito bom, se é um espírito superior, se realmente é um mentor, ou se é um mistificador, um pseudo-sábio, ou espírito inferior, analisando forma e fundo, da mesma forma que eles aprenderam a analisar forma e fundo com as mensagens lá atrás. Diga, Elô. Eu não sei se já falou, né? Só porque eu cheguei depois. Mas, assim, você está falando isso, eu estou pensando aqui. A pessoa também, ela tem que se educar, né? De outra forma também. Não só educar mesmo. Saber interpretar um texto, né? Ter uma cultura. Porque, assim, palavras bonitas, igual você disse, elas podem confundir, né? Então, eu acho importante a gente, no caso, né? Vamos supor, vou receber uma mensagem, me mandaram uma mensagem, aí eu vou ler, eu tenho que saber entender aquilo, e saber, tipo assim, não entender como eu quero. Tem gente que quer tanto uma mensagem, que a gente estava falando na aula passada também, né, desse assunto, que a pessoa, ela pode chegar a achar que está escrito uma coisa que não é aquilo que está escrito. Ela se engana, porque ela quer tanto, que ela quer acreditar naquilo do jeito da cabeça dela, né? Exatamente, aí ela vai ler aquilo e vai dar um significado. Lembra do ciclo vibratório? De a gente pegar um fato, dar um significado, gerar emoção, que gera crença, etc, etc.
ela vai dar um significado que ela quer dar, né? E não o que realmente é aquilo, né? Que é o fundo da mensagem. Então, é analisar o fundo. E tá, aí tem gente, você falou bem, às vezes a pessoa, ela não tem muito discernimento para entender o fundo de uma mensagem. Aqui vai uma dica muito boa para a gente ter mais, um pouquinho melhor esse discernimento. Preste atenção no sentimento que vem, no sentimento que aquela mensagem te inspira. É claro que o sentimento que vai te gerar vai nascer do significado que você vai dar. Mas fique mais atento no sentimento que está gerando em você. Que tipo de conselho que aquele espírito está dando, né? Às vezes, você não vai conseguir fazer essa análise numa conversa só, numa manifestação só. Às vezes, esse espírito ele vai se manifestar mais de uma vez, várias vezes, né? E ele vai se identificar da mesma forma. Ah, eu sou, vou dar um exemplo. Ah, eu sou Emmanuel. Tá, presta atenção na mensagem que ele traz hoje, amanhã, na outra sessão, depois, quando ele veio de novo, se dizendo ser o Emmanuel, analisar o que está despertando em você, que tipo de conselho, se o que ele está dizendo ali casa com todos os ensinamentos que ele trouxe através das obras de Chico. Tem ligação que ele está falando para ser o Emmanuel de verdade, né? Então, é isso, você ter esse discernimento, prestar atenção naquele conselho, o que aquele conselho realmente está te instigando? Está te instigando a fazer o bem? Está te instigando a perdoar? Ou, de uma forma velada, está te instigando a causar um certo conflito com alguém que você ama? Né? Diga, Mona. Você está falando isso daí? Eu tô lembrando do livro do Divaldo, do livro não, do filme, do Divaldo Franco, sabe? E naquela parte em que ela manda ele queimar todas as mensagens que ele psicografou, né? Talvez seria um treinamento disso, né? Porque talvez ele não conseguia identificar se era o espírito dela ou não. Porque não fazia muito sentido ele escrever tudo, depois ela mandar ele queimar tudo, né? Eu acho que pode ter relação com isso. Isso, era exatamente o treinamento. Ela queria que ele treinasse. E ele não recebeu mensagem só dela. Durante aquele treinamento lá, você viu? A pilha de mensagens foram, eu não sei te falar o tempo, mas foi muito tempo dele, todos os dias, às 11 horas da noite, escrevendo. E vinham mensagens de vários espíritos ali. Exatamente isso, Monalisa. Para que ele pudesse experimentar, vivenciar as mensagens, o contato com os espíritos, e com essa repetição, ele começasse a aprender a discernir melhor um bom fluido de um espírito, ou um fluido mais pesado, um espírito mais inferior, a começar a entender e discernir bem essa questão da mensagem pela forma, pelo fundo. Então, foi um treinamento árduo que ele passou, né? Noites a fio, né? Vários dias consecutivos fazendo, refazendo, trabalhando, não porque a mensagem ali naquele momento era a mais importante, não, é para que ele pudesse ter esse discernimento. Saber discernir bem quando vinha um espírito de um fluido mais pesado, quando vinha um espírito de um fluido mais elevado, para ele escrever, né? E aí ele tivesse preparado, a gente chama isso de acuidade sensorial, ou seja, melhorar a sensibilidade dele para que ele pudesse perceber claramente quando era realmente um bom espírito, ou um sábio, ou um mistificador, certo? Que estivesse ali para falar com ele. Né? Então, foi um treinamento árduo. Certo? Bom, aí a gente entra analisando, né, essa questão da personalidade do espírito, analisando na forma e no fundo o que ele realmente deseja trazer ali para nós, né?
fica fácil de entender, né? Qualquer sinal que os espíritos bons vão trazer coisas boas, né? Então, qualquer sinalzinho que ele der ali, que não for coisas boas, né? Como eu disse, às vezes numa mensagem que aparenta ser linda e maravilhosa ali, ele deixou escapar algo velado que está instigando você a julgar alguém. Pronto. Ali você já pegou ele, pegou o fio da meada e entende que realmente não é um espírito superior. Pode até ser um espírito que tem uma boa intenção, mas não é um espírito superior. Diga, Elô. Eu tô rindo aqui, porque eu tô lembrando. Porque, assim, eu quando ouço mensagem, assim, não pra mim, qualquer mensagem, sabe? Eu já ouço duvidando, já começo partindo do ponto que não seja verdade, pra eu não me influenciar, né? Aí, tem vezes que eu me pego assim, eu pensando assim, ai, que bonito, hein? Tá ameaçando agora? Sabe assim, enquanto a pessoa tá lendo, eu fico pensando assim, tá com ameaçinha agora, que graça, hein? E as pessoas tudo assim, nossa, tá vendo? Olha, um recado, é verdade, sabe? E eu tô criticando, sabe? Ah, que bonito, hein? Tão superior que tá ameaçando. Eu fico na minha cabeça pensando. Então é bem o que você falou, porque o sentimento, eu sinto aquilo como, tipo assim, uma coisa ruim, né? Por isso que eu duvido, assim, falo, não é tão superior assim, senão não estaria ameaçando, ou falando dessa forma. Mas aí volta naquilo que eu falei, as pessoas ouvem, ai, nossa, um recado, uma mensagem, olha só, entendeu? Então aí vai a interpretação, né, de cada um também. Com certeza. Vai muito da interpretação. Só a gente tem que só tomar um cuidado, tá? Eu fico muito assim, eu penso muito assim, tá falando, às vezes eu penso igual você, sabe? Tipo assim, tá, sabe? Você ficar na defensiva. A gente só tem, eu comigo mesmo, às vezes eu fico me policiando para não ficar tanto na defensiva de interpretar uma coisa pro lado negativo, entendeu? Às vezes ficar na defensiva demais, e às vezes ele falou uma coisa legal, que é para o meu aprendizado, e porque eu fiquei tanto na defensiva, eu dei um significado diferente e gerei uma interpretação que não era bem aquilo. Então, a forma mais segura que eu procuro pensar para mim mesmo é assim: eu vou ficar neutro. Eu nem vou tão ao céu, nem tão à terra. Eu procuro me policiar para ficar neutro. Tipo assim, deixa eu entender primeiro, analisar primeiro, para depois dar o significado, o meu significado. Entendeu? Se você vai tanto na negativa, às vezes você pode perder um ensinamento ali, se for um espírito bom. Porém, você já está se precavendo se for um espírito mistificador. Né? Então, eu comigo mesmo eu falo assim, deixa eu ficar neutro. Eu não vou nem ao céu nem ao inferno. Eu vou ser frio aqui. Vou analisar. Sabe? Aí você começa. Vai, ó, na forma tá assim, tá assado. Ó, no fundo, deu um deslizezinho ali. Opa! Então não é tão assim como tá parecendo ser. Percebe? Até para você não ter a tendência de ir sempre para um lado, ou sempre para o outro lado. É sempre bom. É sempre ruim. Não, fica neutro. Analisa, né? E usa a razão. Lembrando de Kardec, né? Por isso, no capítulo 3 lá, que chama Fé Raciocinado, quando ensinou a gente a analisar forma e fundo. Kardec bate nessa tecla o tempo inteiro. Use a razão, analise, pense. E aí volto no que a Heloísa falou, logo agora há pouco, que é muito importante, né? Às vezes a pessoa não tem o discernimento porque ela não tem muito conhecimento, né? Ela tem pouco conhecimento, então ela acaba não tendo a condição de fazer uma análise mais profunda. Então, mais importante ainda, estude, leia, se informe, converse com pessoas que você sabe que já têm um conhecimento sobre o assunto, né? Use a razão, busque a razão. E nada melhor para a gente trabalhar a nossa razão,
a nossa racionalidade do que adquirir conhecimento, né? Por isso o médium, ele é tão cobrado, não só quanto ao seu desenvolvimento intelectual, quanto ao seu desenvolvimento moral, né? Sempre. Tá. Que mais? Quais dicas a gente pode dar com relação a uma mensagem de um bom espírito? Bom, a gente também já falou sobre isso. Espíritos bons, gente, falam muito com poucas palavras. Espírito bom não fica ali, ele não é prolixo, ou seja, ele não fica com aqueles textos enormes, com aquelas mensagens gigantescas para falar pouca coisa. Ele fala com poucas palavras, muitas coisas. Por isso que as obras, né, as obras sérias espíritas são tão profundas. Porque às vezes numa frase você tira um gigantesco ensinamento, né? Se a gente pegar André Luiz, se a gente pegar Emmanuel, se a gente pegar Joana de Ângeles, principalmente Joana de Ângeles, uma frase dela você tira o ensinamento de uma vida, né? Eles são muito profundos, com poucas palavras. Isso é uma característica dos bons espíritos. O maior exemplo ali é o livro dos espíritos, né? Porque são tudo resposta curta e com bastante ensinamento. Exatamente. Elô pôs até aqui no chat, ó, as psicografias gigantes que o pessoal compartilha, né? Não que um espírito bom não possa trazer um texto mais prolongado. Porém, às vezes você vê que está exagerado demais, já fica com o pé atrás. Porque você vê, os livros de Joana são curtinhos, né? São livros curtos, são livros fininhos, mas assim, de uma profundidade, inexplicável, né? Profundidade do ensinamento dela. Outra coisa, gente, outra coisa muito importante com relação aos bons espíritos, a questão de dar, quando eles podem até falar algo sobre o futuro, sabe? Às vezes, eles nos dão algumas dicas sobre coisas que irão acontecer ou que poderão acontecer. Geralmente, a linguagem dos bons espíritos com relação a coisas do futuro, eles não falam assim, ó, vai acontecer isso, isso e isso. Eles falam, pode acontecer isso, isso e isso. Pode acontecer. Quando você ouvir uma mensagem, ler uma mensagem que fala de data, especificar muito data, fica igual a Heloísa, com os 2 pés, se você tiver 3 pés, 4 pés, fica com todos eles atrás. Quando vier com data, ó, dia 29 de agosto de 2022, às 15 horas e 3 minutos, vai acontecer isso. Cuidado. Muito cuidado. Certo? Muito cuidado com isso. Espíritos bons, espíritos superiores, eles não entram nesse mérito. Não vem com data, tá? Diga, Elô. Assim, é um assunto que daria uma aula para a gente ficar só discutindo, mas eu só vou comentar rapidinho. Tem me incomodado um pouco, ultimamente, o tanto de vídeos de algumas pessoas em cima das supostas profecias do Chico Xavier. Porque todo mundo agora pega os livros do Chico e vai analisar. Aí vai no programa não sei do que, do YouTube, do podcast, da palestra, não sei o quê. Gente, é um bombardeio. E gente assim que conviveu com ele, né? Tem gente que conviveu com ele, aí fala, não, o Chico me disse isso. Eu já tô ficando assim, duvidando. No começo eu achava legal. Agora eu tô duvidando dessas pessoas. Pessoas amigas dele conviveram com ele, conheceram e tudo, eu tô duvidando. Porque não é possível, ué. Virou o quê? Mãe de Ná? Elô, perfeito. Perfeito. Porque assim, volto a repetir o que a gente acabou de falar. Analisa a forma, o fundo. Analisa. Às vezes, porque, ó, bom, o Chico, é inquestionável a questão da evolução dele, né?
da humildade dele como médium, de toda a obra que ele nos trouxe. Agora, Chico era perfeito? A gente pode dizer que Chico era uma pessoa perfeita? Claro que não, gente. Ele era um ser humano. Que ele era mais evoluído que a grande maioria de nós, isso aí é fato, né? Que era um espírito mais evoluído, que a grande maioria da humanidade, sim. Mas perfeito? Não. Aí ele pode ter errado? Claro que pode, né? Chico é um ser humano que estava entre nós, um espírito mais evoluído que nós, mas não era perfeito. Porque perfeito só pisou um aqui. Só pisou um espírito aqui na Terra perfeito. O resto, nenhum deles era perfeito. Por mais que fossem evoluídos. O único perfeito que pisou aqui se chama Jesus. Pelo menos na minha concepção, tá? Se vocês pensarem diferente, para mim, o único espírito puro, perfeito, que pisou aqui foi Jesus. O resto eram espíritos superiores, eram espíritos mais evoluídos que nós, sim, mas perfeitos não. Então ele pode estar errado? Pode. E outra, quando você pega uma pessoa, né, que quer ter a razão, né, que quer ser o dono da razão, como que chama isso? Orgulho. Só o fato da pessoa achar que está com a razão já mostra que é orgulho, já mostra imperfeição por parte dela. Então, mais um motivo de você ficar com o pé atrás, né? Então, por isso que está essa frase, qualquer sinal contrário, rejeite, sem hesitar. Fala, Elô. Então, é só para encerrar essa colocação que eu fiz, é que internet dá dinheiro, né? O tanto de views e de curtidas monetiza, né? Inclusive, aí esses dias também eu vi, não lembro mais o que foi que eu vi, mas alguém perguntou para a pessoa assim, mas você ouviu da boca do Chico? Aí ele falou, não, fulano de tal que conviveu com ele que falou. Ele falou, então você não ouviu do Chico, né? Aí a pessoa ficou sem graça, assim, sabe? Tá vendo? Ó, só para contar para vocês, neurologicamente, todos nós fazemos 3 coisas com relação ao que a gente vê, interpreta, ouve e sente do mundo ao nosso redor. Isso são recursos, são coisas do ser humano. Todo mundo faz isso. Todo mundo distorce. Todo mundo omite. E todo mundo generaliza. São 3 coisas que todo mundo faz. É natural do ser humano fazer: generalizar, distorcer e omitir. Então, quando você já ouviu falar da rádio peão, né? O que é a rádio peão? A brincadeira do telefone sem fio? A mensagem começa com a pessoa de um jeito, chega lá na ponta, tá totalmente distorcida. Por quê? Porque cada um, mesmo que ouça muito bem e fale muito bem, ela vai dar a interpretação dela, né? Ela vai generalizar, ela vai omitir, ela vai distorcer. Então, igual você falou, né, Elô? Você ouviu direto do Chico? Não, foi o fulano que falou que ouviu. Olha o telefone sem fio aí. Né? Então, às vezes, o Chico falou alguma coisa naquele sentido, mas chegou no ouvido do 3º, do 4º, do 5º, do 10º que ouviu aquilo, totalmente distorcido, com informações omitidas e com informações generalizadas. E aí ficou parecendo que o Chico errou feio. Eu vi um vídeo, eu não lembro se era vídeo ou era um texto que eu li, agora me fala a memória, mas uma pessoa, era um texto, um artigo de uma pessoa criticando Kardec, porque Kardec era racista, não sei o quê, não sei o quê. Tá. Foi na fonte, foi o texto na fonte que ele trouxe. Ali não houve uma certa distorção, uma omissão, uma generalização, não sei. Estou questionando aqui, estou usando a fé raciocinada, entendeu? Antes de julgar, vamos analisar com calma, né? O que está acontecendo ali, né? Então, analise. Então, para fechar essa questão aí, né? Principalmente das premonições, das profecias, lá no Livro dos Espíritos, no item
267.8. Na questão 8 do item 267, do Livro dos Espíritos, tem uma frase de Kardec que diz o seguinte: todo anúncio de acontecimento com época fixada é indício de uma mistificação. Isso é Kardec nos traz. Toda vez que fala data tal, horário tal, tem uma data fixada, tem um indício de mistificação ali, cuidado, muito cuidado, certo? Falou data, dá uma de hello, já desconfia. Segue a hello que você vai dar bem. Certo? Tá, outra coisa que a gente precisa entender com relação à identidade dos espíritos, né? A qualidade moral é independente da capacidade intelectual. Isso também a gente já falou aqui no curso, tá? Não é porque é um espírito muito culto, muito inteligente, né? Eu acabei de falar que usa palavras muito bonitas e cultas, não significa que ele é um espírito superior. Às vezes ele pode ser muito inteligente, mas, porém, tem uma moral muito baixa e usa a inteligência dele exatamente para enganar, para ludibriar, para mistificar, certo? Então, não é porque ele se desenvolveu intelectualmente que eles têm um desenvolvimento moral. Como eu disse da vozinha, né? Às vezes uma vozinha naquela linguajar, num linguajar muito simples, e até cometendo alguns erros gramaticais, ela tem uma elevação moral, uma superioridade espiritual gigantesca, né? Então, primeiro ponto, boa conduta moral. Independente de ser inteligente, tá? Segundo ponto, os espíritos, mesmo os superiores, ninguém, né? Vamos falar sério. Ninguém gosta de ser questionado. Mesmo os superiores, mesmo os inferiores. Os inferiores não gostam porque eles vão ser questionados quanto à sua identidade. Eles estão correndo o risco de serem desmascarados. Então, ele não gosta. O superior, ele não se preocupa com isso. Como eu falei lá no comecinho, a primeira coisa que eu falei, espíritos superiores não se preocupam com a sua identidade. Eles não querem, eles não têm orgulho, eles não têm por que falar que sou Bezerra, que sou Emmanuel, que sou Cicrano, Beltrano, Eurípides Barçanufo, Mancheira. Eles não se preocupam em querer aparecer ou dar nomes, porque eles não se importam com isso. Eles se preocupam em auxiliar, em trazer uma mensagem edificante. Essa é a verdadeira preocupação deles. Então, eles não querem perder tempo com isso. Resumindo, eles não querem perder tempo com se identificarem. Então, você questionar ele é perda de tempo, tá? Por isso que ele não gosta de ser colocado à prova, nem o superior, nem o inferior, tá? Os inferior é porque vai ferir o orgulho deles e pode desmascarar eles, tá? Detalhe, tá? Espírito mistificador, eles podem jurar em nome de Deus. Eu juro em nome de Deus que sou Emmanuel. Eles podem profanar tranquilamente, como se fossem realmente aquele espírito. Eu sou em nome de Jesus Cristo, da pleiade dos espíritos superiores de Joana, de Emmanuel, que eu sou Emmanuel, certo? Eles profanam, sim, profanam, e vão fazer de tudo para te enganar, tá? Agora, como você vai fazer para entender, então? Volto a repetir. Analisa o comportamento, o fundo da mensagem. E sem falar que é uma pessoa que você conheceu em vida. Eu sou o seu avô. Aquele espírito está se manifestando como se fosse um ente querido seu que já desencarnou. Eu sou o vô fulano de tal. Seu avô fulano de tal. Beleza, tá. Analisa o que ele está falando, se condiz com ele quando você o conheceu em vida material. Analisa, ele tem a ver com a personalidade dele?
Agora, aqui vai uma dica. Às vezes, o espírito, quando desencarna, ele toma um pouco de consciência maior da condição dele de espírito, certo? Às vezes ele toma consciência dele, pode até relembrar algumas reencarnações, dependendo da evolução dele, ele pode até relembrar de uma ou outra reencarnação. Então ele pode ter uma visão um pouco mais ampla da vida. Porém, ele não vai deixar de ser ele, entende? Na essência, ele continua sendo aquela pessoa que desencarnou, que você conheceu. Então analisa. Ah, eu sou a Marília Mendonça, que desencarnou. Certo? Tá, então analisa. Se alguém aqui conhece ela e conheceu ela em vida, sabe como ela era, né, qual era a personalidade dela enquanto estava aqui entre nós, analisa. Não, ela era desse jeito mesmo? Ela tinha essa personalidade assim, assado? Analisa. Coloca a análise da fé raciocinada quanto à forma, a linguagem dela, a personalidade quanto ao fundo, o que ela está querendo dizer. Se bate. Bateu? Pode ser. Deu um resquício que não bateu? Deixa para lá, né? Deixa para lá. Seja Heloísa. Cola em mim que é sucesso, hein, gente? Cola é louco, é sucesso. Tá? Ou seja, o nome é uma questão secundária. Principalmente se você estiver lidando com um espírito bom ou um espírito superior. Tá? Para ele pouco importa. Ele não está preocupado em se identificar, em querer ser fulano ou ciclano. Ele está querendo ali auxiliar, dar a mensagem positiva, uma mensagem que condiz com a evolução moral, com o ensinamento evangélico, certo? É isso que vai importar verdadeiramente para aquele espírito, tá bom? Então, nome é secundário. Quem que quer saber de nome? Quem são os curiosões, né? Os curiosão que quer saber quem é fulano, quem é ciclano? Nós, encarnados, né? Eu que quero saber, será que era Joana? Será que era o Emmanuel? Será que era Bezerra? Será? Nós é que ficamos instigando, apurrinhando os espíritos para que eles se identifiquem. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Dri, quer fazer algum complemento? Não precisa não, tá ótimo. Só lembrando da Elo aí, né? Ela já aprendeu bem as 3 peneiras de Sócrates, né, Elo? Quando alguém vai falar alguma coisa, você quer cortar uma fofoca, ou igual o Ed estava falando aí, é muito legal. Você sabe como é que você corta? Passa pelas 3 peneiras de Sócrates. Primeiro você pergunta: é verdade isso que você vai me contar? Se a pessoa dizer que sim, tem bondade, você está falando isso com bondade do que você está falando, né? Agora, qual que é a utilidade disso que você está me falando? Você vai me falar. Aí não passou numa peneira, aí você pode largar de mão. Isso é Sócrates, hein? Muito antes de Cristo. Perfeito. Aliás, foi excelente você falar de Sócrates. Para quem está acompanhando o nosso estudo do Evangelho de quarta, nós estamos na introdução do Evangelho, onde ele faz uma comparação do pensamento de Sócrates com os ensinamentos de Jesus e com o conceito espírita, tá? Tem tudo a ver. Sócrates já era um espírito iluminado, meio século antes de Jesus, praticamente. Exatamente, né? Uma coisa também que ocorreu um outro dia aí, numa quinta-feira, lá na Casa Espírita também, o amigo espiritual que trabalha com o Léo, né, conversando comigo um minutinho de outras coisas que estava lá fazendo na hora, lá, não é nada demais, ele pegou e falou assim: presta atenção, irmã, ouve tudo que é falado aqui nessa casa, retém o que é importante, presta atenção se toca seu coração, presta atenção se faz sentido, se fizer sentido, você acata, se não fizer, você descarta. Do nada ele falou isso para mim. Eu falei: oi, tô nem perguntando. Desse jeito ele falou para mim. Excelente, Dri, excelente. Isso é sabedoria. É quando a pessoa ela já tem um grau de... uma base, né, de estudos evangélicos, né, e mediúnicos que você já tem, faz sentido, então tá. Não faz, não. Corre. Aí é uma dica de sabedoria e de bondade, né? De caridade até. Porque tem aquelas pessoas que elas querem ter razão. E aí começa a discutir, brigar.
Né? Se a pessoa fala algo que não condiz com a sua verdade, joga fora. Para que discutir, né? Condiz com a sua realidade, condiz com o que você acredita, absorve e aprende. Simples assim. Fala, vovô, é tudo verdade que você está falando. Aí, ó, tá vendo? Aí, essa sabe muito, hein? Chegou, tá atualizada, né? Olha lá, ela fez a mãe dela mostrar o vovô, que ela tem que ver o vovô. Ô, gente do céu. É isso aí. Bom, tá. Diante de tudo isso que a gente falou, né? De entender essa questão de analisar mesmo, né? Que quem está falando tem a ver com quem pode ser ou com quem diz ser. Aí, ó. Né? Como entender a identidade dos espíritos? Tá. Já que nós somos os curiosos, né? E a gente quer tanto saber quem é quem, fulano de tal, ciclano, beltrano, né? Quando eles, para saciar a nossa curiosidade, se identificam, como entender essa identidade? Tá, eis a questão. Ah, o Espírito, de tanta gente perguntar, ele falou que é a Joana, é o Espírito de Joana de Ângeles. Tá bom. Uma vez que falou que é esse Espírito X ou Y, vamos entender o processo. Vamos lá. Começando do zero. Vamos fazer uma análise agora? Pensa bem, gente. Nós vivemos num planeta que é um planeta no universo da criação. Pensa bem no universo. Quantos bilhões, trilhões, quadrilhões, ilhões, ilhões, ilhões de planetas existem, né? No universo. O planeta Terra é apenas um planetinha dentro de um pequeno universo, dentro de vários universos, né? A ciência já fala sobre a questão do multiverso. Bom, a questão não é essa, a questão é, dentro da criação divina, quantos espíritos existem que são superiores? Quantos espíritos que, desde a criação, já chegaram no nível de espíritos puros? Né? São zilhões de espíritos que existem desde o princípio, que já chegaram lá no nível mais alto de espíritos puros. Tá bom. Quantos homens, quantos espíritos superiores nós conseguimos identificar aqui que pisaram aqui na Terra? Talvez dê para contar nas mãos dos dedos, ou então seja fácil de elencar. Uma centena? Um milheiro? Né? Milhares de espíritos? 1000 espíritos? Centenas de espíritos superiores que a gente conhece, que são espíritos que já pisaram aqui na Terra? Percebe o quanto é diferente a proporção universal de espíritos superiores com espíritos um pouco mais evoluídos que pisaram aqui na Terra? Percebe que esses espíritos superiores, porque assim, ó, se você for analisar na escala evolutiva, que Kardec nos ensina, que Jesus nos mostra, né, entendendo a escala evolutiva, quem está lá em cima, quem está na frente, ajuda quem está atrás. Ou seja, os espíritos mais elevados querem, desejam, anseiam auxiliar nós que somos espíritos inferiores a crescer, a evoluir. Ou seja, a chance de existir uma grande quantidade de espíritos superiores aqui na Terra, nos auxiliando para que a gente possa crescer, é muito grande. Aliás, se você ler o primeiro texto do Evangelho, que é um texto de Jesus, Espírito da Verdade, ele fala: existe um exército de espíritos em meu nome, cuidando do planeta. Tá? Faça uma proporção de quantos espíritos superiores, como Emmanuel, como o próprio Chico, né? Dr. Bezerra e esses nomes aí que a gente conhece, existem. E no universo, quantos espíritos superiores? Vocês acham que a gente sabe o nome de todos eles? Aliás, muitos deles nem aqui viveram.
a maioria, grande, imensa, esmagadora maioria dos espíritos superiores que estão ajudando o planeta Terra hoje, nem sequer viveram aqui, não tem como a gente conhecê-los. E aí faz com que a gente chegue numa conclusão. Eles, a título de saciar a nossa curiosidade inferior, podem sim tomar por emprestado um nome de alguém que a gente conhece. Entende? Vários espíritos que são inúmeros, né? Milhares, zilhões, e muitos deles aqui nos auxiliando, podem tomar emprestado um nome conhecido. Ah, eu sou o Eurípides. Aí você pode falar assim, mas como assim? Como que um espírito superior vai tomar o nome de alguém? Isso aí seria uma mentira. O espírito superior jamais cometeria uma mentira. Não é bem uma mentira, gente. Ele está tomando o nome de alguém conhecido com o consentimento daquele espírito conhecido, a fim de nos auxiliar. Ele jamais vai fazer isso contra a vontade daquele espírito que teve aquele nome. É como se ele tivesse afinidade com aquele espírito. E naquela afinidade vão se formando grupos, famílias de espíritos para conversar com a gente. E aí eles se identificam. Eu não falei aqui que às vezes um espírito muito superior pode tomar a forma dentro daquela pergunta, né, da Mona Lisa, com relação a tomar uma forma. Ele pode vir como um preto velho, como uma vozinha. Para quê? Para que ele possa fazer uma conexão mais profunda com as pessoas, para conversar com as pessoas. Por que não um espírito superior desse não pode tomar o nome ou até mesmo a aparência de Eurípides Barçanufo para poder se conectar melhor com a gente? Claro que desde que o próprio Eurípides dê essa autorização para ele. Tá bom. Tá, isso pode acontecer. E como que a gente explica um espírito, né? Isso explica o fato de um espírito estar em vários lugares ao mesmo tempo? Já viu? Às vezes, o Dr. Fritz. Dr. Fritz está fazendo uma cirurgia no centro tal, lá na cidade tal, mas de repente ele está manifestando um médium, de um médium tal, lá na outra cidade, do outro lado do país, ou do outro lado do mundo. Como explicar o fato de um espírito benfeitor estar em vários lugares ao mesmo tempo? Alguém pode imaginar? Não? Antes de continuar falando dessa questão das famílias de espíritos, existe um recurso, tá? Um recurso que os espíritos superiores têm, os espíritos superiores têm, chamado de ubiquidade. Alguém aqui já ouviu falar esse termo? Ubiquidade? Você já falou isso uma vez. Já comentei? Aqui, no curso. Certo. E agora a gente vai ver mais profundamente, tecnicamente, o que seria esse recurso, tá? Primeiro, vamos lá, o que Kardec fala sobre isso. Lá no Livro dos Espíritos, né, na segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 1, item 92. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar os seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Muito bem. O espírito, ele não se divide, tá? Como é que o Dr. Fritz está num lugar, está no outro, o Dr. Bezerra está atendendo um fulano, está conversando com outro, lá no outro lugar, com outro médium. Ele não se divide em dois. Ele irradia a sua luz, o seu pensamento em várias direções ao mesmo tempo, tá? O que acontece ali? É você imaginar
como se fosse um ponto de luz. Um ponto de luz. Imagina que você está agora na estrada, e seu carro estrada, e no meio da estrada, de noite, na madrugada, fica tudo escuro, está tudo escuro, né? Não tem nenhuma luz, a não ser o seu carro, mas o seu carro estragou, o seu carro apagou tudo, está tudo escuro. Aí você vê uma luzinha lá longe, assim. No meio da serra, você vê uma luzinha. Você está a 2 quilômetros daquela luz. E numa outra estrada, do outro lado, a 5 quilômetros, tem um outro viajante lá também que vê aquela luz. Ou seja, várias pessoas em pontos diferentes vão enxergar a mesma luz. Por quê? Porque ela irradia, né, para todos os lados ao mesmo tempo. E a gente estudou aqui que o pensamento viaja, né, pelo universo através do fluido universal. O fluido universal é o veículo do pensamento, assim como o som é o veículo o ar é o veículo do som, né? O som se propaga através do ar, o pensamento se propaga através do fluido universal. Portanto, os espíritos superiores, eles se irradiam. Sabe quando a gente faz a irradiação aqui? Eu falo para vocês, acenda a sua luz, imagine a sua luz aumentando, crescendo, envolvendo seu corpo, o ambiente que você está. Isso é uma pontinha do princípio da ubiquidade, que os espíritos evoluídos têm esse recurso de uma forma muito, muito clara e consciente. Então, ele irradia o pensamento dele, então o pensamento dele consegue estar conscientemente em vários pontos ao mesmo tempo, conversando com várias pessoas ao mesmo tempo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, certo? Como entender isso de uma forma metafórica? Vamos entender o seguinte. Pensa que você é um balão que está preso, amarrado no solo, certo? Então, você preso no solo, você vai ter uma visão, um raio de visão à sua volta. Conforme você vai soltando o balão e o balão vai subindo, o seu campo de visão não vai aumentando, expandindo. Você vai tendo uma visão mais ampla à sua volta. Quanto mais alto você for, mais ampla é a sua visão. Até chegar a um ponto que, dependendo da altitude que você tiver, você vai ver boa parte do mundo. Não é assim? Assim são os espíritos superiores. Quanto mais eles têm luz, mais essa luz se expande, mais ela abrange e atinge vários pontos ao mesmo tempo. Então, isso é o recurso da ubiquidade. Quanto mais puro e elevado, mais ele expande a sua luz, mais ele está em vários lugares ao mesmo tempo. E isso nos faz entender um pouquinho de Deus. Se um espírito puro consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, conforme ele vai aumentando a sua luz, agora imagine Deus. Né? Então dá para imaginar por que Deus é capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Bom, voltando aos espíritos, a identidade dos espíritos aqui. Então, como eu expliquei no início, além da ubiquidade, tá? Dos espíritos superiores conseguirem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, é possível Joana de Ângeles estar num trabalho nosso aqui no centro, em Uberaba, e estar lá na Mansão do Caminho conversando com o Divaldo? Ela é um espírito superior, ela pode fazer isso, sendo um espírito superior, ela pode fazer isso. Ela, a própria Joana, está fazendo isso. Tá. Segundo ponto, as famílias espirituais, tá? Pela sintonia, pela conexão, pelo padrão vibratório, eles podem trabalhar juntos, como se fosse uma entidade só, certo? E nessa conexão entre eles serem muito parecidos. Por exemplo, já viram falar, existe um grupo de espíritos que se autodenominam Irmãos de Maria. Já viram falar desse grupo? Eles manifestam muito nas casas espíritas, Irmãs de Maria. Elas têm uma conexão com Maria muito grande. Elas se portam como Maria. Elas se apresentam vestidas como Maria, naquelas vestes
né? Tipo de freira, vestes. A própria Joana também se veste assim, porque as últimas reencarnações dela foi como freira, né? Então ela se apresenta assim também. Então as irmãs de Maria, elas têm o mesmo hábito, a mesma forma de comunicar, o tipo de pensamento é o mesmo, a linguagem é muito próxima, certo? Então, eles têm as famílias de espírito. Às vezes, você pode estar falando um espírito que se identifica como André Luiz, mas pode ser que não seja exatamente o André Luiz, mas aquele grupo de espíritos que se identificam e trabalham como André Luiz trabalha. E com a permissão dele também se fazem passar por ele. Para quê? Para ficar mais fácil da gente identificar, para a gente parar de ficar perguntando, para a gente entender qual é a linha de raciocínio daquele espírito. E eles até podem se confundir entre si, passando realmente, convencendo que é o próprio André Luiz, que é a Joana, que é Maria, que é a fulano de tal, Beltrano, Cicrano, certo? Para eles em si, os espíritos superiores, não faz a menor diferença você achar que ele é André Luiz ou não é. Não faz, ele não está preocupado com isso. O que importa para ele é o bem que ele faz. Então, eles trabalham em nome de uma entidade, né? Que pode ser qualquer uma, mas o que importa para eles, as ideias, a forma de agir, o bem, a mensagem que eles estão transmitindo. Ok? Portanto, se o espírito manifesta lá na casa espírita, lá no trabalho de cura ou de tratamento, eu sou Joana, pode ser que seja Joana, através da ubiquidade, ela realmente esteja ali, ela, a unidade Joana, ou pode ser que seja um espírito afim dela, que trabalhe como ela trabalha, que o intuito dela é promover e propagar as ideias da Joana, porque ela se compraz daquelas ideias, tá? Ok. E tem um outro detalhe também muito importante. Às vezes, os nossos próprios anjos guardiões também podem se utilizar desse recurso, ou seja, podem se manifestar como se fosse um desses espíritos aí renomados. Para quê? Para nos convencer. Olha só, gente, eles são tão inteligentes e sabem que nós somos tão imperfeitos e orgulhosos que, tipo assim, falar assim, eu sou o seu anjo guardião, eu sou o André, eu sou o João, um nome qualquer, eu sou o Zé da Silva. Eu falo, Zé da Silva, que espírito que é esse, Zé da Silva? Eu não vou dar credibilidade para ele, mas ele fala assim, eu sou o Emmanuel. O Emmanuel, então eu vou confiar. Percebe? Não é por ele, mas pela nossa imperfeição, ele pode se fazer passar por um desses espíritos renomados aí, para que a gente possa ouvi-lo, para que a gente, na nossa ignorância, no nosso orgulho, dentro das nossas imperfeições, possamos ouvi-lo, entendê-lo e compreendê-lo. Tá? Porque, às vezes, ele faz parte realmente daquela família do Emmanuel, do André Luiz, da Joana. Ele faz parte daqueles espíritos que comprazem daquelas ideias, daquela forma de agir, daquela forma de pensar. Certo? Gente do céu, eu tô até espumando a boca aqui de tanto falar. Vocês aí caladinhos. Alguma dúvida, gente? Alguém queria complementar, perguntar? Ficou claro? Me ajudem agora. Deixa eu tomar uma água aqui. Tô amadurecendo aqui o que você tá falando. Tá analisando na forma e no fundo, né, Lô? É. Como esses caras estão falando alguma coisa que faz sentido? Já cheguei duvidando já. Excelente. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Alguém entenderam o que a gente está falando aqui? Essa questão da ubiquidade, essa questão de famílias, grupos de espíritos, está tranquilo? Ok? Dri, quer complementar alguma coisa? Não, não precisa não, tá tudo ótimo. Como Bom, sempre. já que eu estou até quase rouco de tanto falar e vocês não querem falar,
eu vou deixar um grande amigo nosso falar por mim agora, para fechar não só essa questão da identidade dos espíritos, como o nosso quarto módulo, né? A gente está encerrando as aulas de conteúdo do quarto módulo aqui, hoje, nesta aula, como eu disse no início, né? A próxima aula será uma revisão para a gente fechar esse módulo. Então, eu vou deixar um amigo querido nosso explicar e fechar esse assunto para vocês. Então, hoje, Joana de Ângeles, como os venerandos espíritos, Dr. Bezerra, Emmanuel e outros tantos, são o nome de uma grande equipe de espíritos que trabalham em seu nome, como uma grande equipe que trabalham sob a sua orientação. Imaginemos um centro de computação em que ficaria a entidade comunicando-se com todos aqueles que lhe usam o nome para poder atender às solicitações mais variadas. Essas entidades apresentam-se ideoplasticamente como sendo, e do centro de comando, aquele que é o espírito evocado, vão as instruções hábeis. Até o momento, quando se trata de questões mais urgentes, eles vão pessoalmente. Então, Joana de Ângeles, hoje, no meu conceito, é o espírito equipe, porque existem mais de 20 de instituições com o seu nome, mais de 50 grupos de estudos com o seu nome, muitas instituições em países latinos, europeus e até africanos, com o seu nome, também na Austrália. E essas entidades estão presentes sob o controle mental desse centro de computação, onde ela se situaria. Então eu confesso que vejo nela um espírito de alta responsabilidade, sem nenhum privilégio para comigo, sem nenhum pieguismo, mantendo sempre a mesma austeridade e chamando minha atenção sempre que é necessário, de uma forma dócil, mas enérgica. Viram aí, pessoal? Olha só, não tem nenhum privilégio, né? A relação dela com o Divaldo, apesar de eles terem uma conexão muito forte. Não lhe dá nenhum privilégio, e quando ela tem que falar, ela fala o que é necessário falar de uma forma firme, rígida, mas dócil, né? Fala, como eu falei antes, né? Os espíritos superiores falam muito, com poucas palavras, né? E podem ser espírito-equipe, como diz o nosso querido Divaldo, né? Ele fez um paralelo aí, um centro de computação, ali ela vai dando as coordenadas para cada um do que fazer, do que falar, de como agir, né? Lembrando que o espírito ele não precisa de um computador para isso, ele se conecta pelo pensamento, né? Foi só uma parábola, uma metáfora que o Divaldo usou para nós, certo? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Ó, e para encerrar, então, nossa aula de hoje, mais uma tarefinha para vocês. Lembrando que, com relação à Revista Espírita, as histórias são fantásticas, tá? Quem não leu a Revista Espírita lá, que a gente indicou, que a Adri indicou na aula passada, leia, porque é fantástico as conversas que eles têm. E também para vocês se inteirarem mais sobre essa questão, aprofundar mais sobre essa questão, viu, Elô? Para você colocar a fé raciocinada em dia aí, leiam o capítulo 24 do Evangelho, do Livro dos Médiuns, né? Leiam o capítulo 24, a segunda parte do Livro dos Médiuns, do item 256, 266, 267, 268. Esses itens em específico falam mais aprofundadamente sobre essa questão de você se identificar, entender se é um espírito evoluído, superior ou não, essa questão da identidade dos espíritos, né? Dos espíritos equipe, como diz nosso querido Divaldo,
Lá você vai aprofundar no assunto, tá? E qualquer dúvida, estamos à disposição. Aí se pergunta para a Adri também, tá? Para perguntar para ela. Ela manda se perguntar para mim. Eu falo que vocês podem perguntar, sim, claro, podem me perguntar. Estou à disposição no que eu souber responder. E ela também, eu tenho certeza que ela esconde o leite, viu? Ela sabe muito. Certo? Dri, então, para encerrar, eu vou abrir para você fazer, pode ser? Oração final. Claro. Que bom participar desse estudo sempre, renovar as ideias, renovar o que a gente já sabe, relembrar coisas que a gente já estudou. É maravilhoso. Agradecemos agora, então, nesse momento, a oportunidade de estudarmos juntos mais uma vez. Agradecemos, amado Mestre Jesus, por tudo que temos recebido. Parece até muito mais do que a gente merece, mas sabemos que a nossa busca é contínua e que o seu amor é infinito e que do seu coração só tem amor, um amor infinito, incondicional, que nos espera a cada dia, que a gente melhore, que a gente cresça, que a gente aprenda, que a gente realmente estabeleça o reino de Deus nos nossos corações. Em cada dia que se dá mais uma vida, mais uma oportunidade de aprendizado. Muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado. Assim sendo, oramos em agradecimento. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração, sol de amor que me conduz nesta vida em que me agasalha, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me força no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Compadeça-se de nós, Pai, nas bênçãos da compaixão e guarda-nos em teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, assim como nós necessitamos do seu amor diariamente. Obrigado por tudo. Obrigado a todos vocês. Que Jesus abençoe. Que lindo, Dri. Muito obrigado, gente. Muito, muito, muito obrigado por cada um de vocês nos permitir estar aqui compartilhando esses momentos abençoados. Jesus abençoe, viu?